Vamos adicionar o primeiro indicador. No TradingView, vão aos indicadores e comecem com Candlestick Patterns Identified by Repo 32. Quando o adicionarem ao gráfico, ele automaticamente começa a marcar padrões de candlestick para vocês. Este vídeo é para traders que querem usar a ação do preço, mas não querem perder tempo a encontrar manualmente cada padrão, cada linha de tendência, cada zona de suporte e cada configuração de gráfico por si próprios. Portanto, neste vídeo vou mostrar-vos alguns indicadores muito úteis que podem tornar a análise da ação do preço muito mais rápida e muito mais limpa, mantendo o gráfico fácil de ler. Quando abrirem as definições deste primeiro indicador e forem ao separador de estilo, verão uma lista de padrões de candlestick que podem ativar ou desativar. Não inclui todos os padrões de candlestick do mundo, mas inclui os mais comuns em que os traders geralmente se focam. E isso é na verdade uma coisa boa, porque no trading real geralmente não precisam de 20 padrões de vela diferentes ao mesmo tempo. Só querem aqueles que se adequam à vossa própria configuração. Portanto, se a vossa estratégia depende apenas de alguns padrões de candlestick, podem manter esses ativos e remover o resto. Agora vamos adicionar o segundo indicador de padrões de candlestick. Procurem por All Candlestick Patterns, que é um indicador integrado no TradingView. Quando o adicionarem, também começa automaticamente a marcar padrões no gráfico. A diferença é que este vos dá uma lista muito maior. O primeiro indicador é mais focado nos padrões comuns e práticos, enquanto este inclui muitos mais, até os menos comuns. Portanto, se houver um padrão de candlestick específico que usam e não o encontrarem no primeiro indicador, há uma boa chance de o encontrarem aqui. Basta abrir as definições, ir ao separador de entradas e verão uma seleção muito mais ampla. Agora vamos passar para a análise de tendências, porque é aqui que muitos traders se confundem. Detectar velas é uma coisa, mas compreender a direção real do mercado é completamente diferente. Portanto, para esta parte, queremos indicadores que possam ajudar com linhas de tendência e estrutura de tendência. Vão aos indicadores e procurem por Trend Lines Version 2 de Lonesome the Blue. Quando o adicionarem, o indicador começa automaticamente a desenhar linhas de tendência com base na estrutura atual do mercado. Portanto, se o mercado está em tendência de subida, desenha as linhas de tendência de subida para vocês. Se o mercado está em tendência de descida, ajusta-se em conformidade. Este é um dos indicadores de linha de tendência mais úteis no TradingView porque poupa tempo e também vos dá uma visão mais limpa da estrutura de preços atual sem necessidade de desenhar tudo manualmente. Agora deixem-me mostrar-vos o outro indicador de tendência. Adicionem o segundo indicador de tendência, Adaptive Trend Finder de Julian Exa. Este é um indicador Editor Speaks e quando o adicionarem, desenha automaticamente um canal de tendência para a direção atual do mercado. Por padrão, mostra o canal de curto prazo, que já é muito útil. Mas se abrirem as definições, podem fazê-lo a partir daqui. Encontrarão também uma opção para um canal de longo prazo. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar? Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. Quando ativarem isso, o indicador começa a mostrar a perspectiva da tendência mais ampla. E é aqui que o indicador se torna ainda mais útil. Uma forma muito inteligente de o usar é adicionar duas cópias do mesmo ao gráfico. Por exemplo, vamos adicionar este indicador novamente a partir do separador de indicadores. E depois disso, mantenham um no modo de curto prazo e o outro no modo de longo prazo. Isto dá-vos duas visões diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, o preço de curto prazo pode parecer de subida, mas quando o comparam com o canal de longo prazo, podem perceber que é apenas um pullback dentro de uma tendência de descida maior. Ou o oposto pode acontecer, onde o movimento mais curto é, na verdade,
o início de uma verdadeira quebra na estrutura de longo prazo. Portanto, este indicador ajuda-vos a entender se o movimento atual é apenas ruído, apenas um pullback ou uma mudança real no mercado. Agora vamos passar para o suporte e resistência, porque esta é outra parte importante do trading com a ação do preço. Estas são as áreas onde o preço frequentemente reage, reverte, abranda ou rompe com força. Portanto, se um indicador puder marcar claramente estes níveis para vocês, isso torna-se muito útil. Deixem-me mostrar-vos um ou dois indicadores nesse domínio. O primeiro aqui é Support and Resistance Non-Repointing da Algo Alpha. Adicionem-no ao gráfico e ele mostrará automaticamente zonas de suporte e resistência. O que torna este útil é que se foca mais nos movimentos maiores do mercado. Portanto, este indicador é melhor para identificar os níveis de suporte e resistência mais importantes, aqueles que vêm de grandes viragens de preço. Por exemplo, pode marcar uma zona de resistência onde o preço mudou para um movimento de descida mais forte, ou uma zona de suporte onde o preço reverteu para um movimento de subida mais forte. Portanto, se querem os níveis maiores, este é uma escolha forte. Agora adicionem o segundo indicador de suporte e resistência, Support and Resistance Levels with Breaks da Luxalgo. Este também é muito popular e funciona de forma um pouco diferente. Enquanto o primeiro indicador se foca mais nos níveis de movimento maiores, este também captura níveis de curto prazo que se formam dentro das tendências. Portanto, ainda obtêm as zonas principais, mas também começam a ver níveis internos de suporte e resistência mais pequenos à medida que o preço avança passo a passo. Isso torna-o mais flexível, especialmente se quiserem tanto o contexto de mercado mais amplo como os níveis internos mais pequenos no mesmo gráfico. Agora vamos passar para os padrões de gráfico. Esta é a parte que muitos traders gostam porque os ajuda a identificar triângulos, cunhas, canais e formações de reversão. O problema é que os padrões de gráfico demoram tempo a serem detectados manualmente e muitos traders perdem-nos. Portanto, bons indicadores de padrões podem fazer uma grande diferença. O primeiro aqui é Auto Chart Patterns da Trendoscope. Este é um indicador Editor Speaks e é uma das ferramentas de padrões de gráfico mais poderosas no TradingView. Quando o adicionarem, identifica automaticamente os padrões e desenha-os no gráfico. Mas a melhor parte é o controle que vos dá. Se abrirem as definições, podem escolher exatamente que tipo de padrões querem detectar. Por exemplo, podem escolher canais, cunhas ou triângulos. Podem selecionar padrões ascendentes, descendentes ou planos. Também podem controlar se querem estruturas em expansão ou contração. Portanto, em vez de obterem padrões aleatórios por todo o lado, podem ajustar o indicador para corresponder ao tipo de configuração que realmente operam. Agora vamos adicionar o segundo indicador de padrões, Head and Shoulders Pattern da Zierman. Este é focado apenas em formações de cabeça e ombros, e isso é útil porque cabeça e ombros é um dos padrões de reversão mais populares no trading. Se este padrão fizer parte do vosso estilo de trading, então usar um indicador dedicado para ele pode poupar-vos tempo e ajudar-vos a detectar oportunidades limpas mais rapidamente. Na minha opinião, estes são alguns dos indicadores mais úteis para traders que querem tornar a análise da ação do preço mais rápida e fácil. Mas uma coisa é muito importante aqui. Estes não são indicadores de sinais de compra e venda. Não pretendem substituir a habilidade de trading. São ferramentas que ajudam a detectar níveis e padrões mais rapidamente, mas ainda precisam de entender o que esses níveis significam, se o padrão é válido, como é a estrutura de mercado mais ampla e se há confirmação suficiente antes de entrar numa negociação. É tudo por esta vez. Se tiverem alguma dúvida, deixem-na nos comentários e responderei o mais rápido possível. E se ainda não subscreveram, subscrevam o canal e ativem o sino para não perderem o próximo vídeo. Vejo-vos no próximo e boa sorte com as vossas negociações.